Pá, tudo bom? Sou Marcos da Amber, estou aqui com o colega Dr. Marcelo Bica. Ele é membro da Sociedade Brasileira, Europeia e Americana de Urologia. Bom, doutor. Prazer, Marcos. Dr. Marcelo Bica ele vai tirar algumas dúvidas para nós referente ao câncer de próstata, né? O que a gente precisa se preocupar ainda com câncer de próstata? O que acontece? Como é que é esse processo aí? Boa tarde, Marcos. Gostaria de agradecer a Amber, né, a oportunidade de poder falar sobre isso para os seguidores de vocês. Bom, o câncer de próstata ele é a segunda causa de mortalidade na população masculina, dentre todos os tipos de câncer, né? É importante, acho que, começar explicando o que é o câncer, porque a gente fala muito sobre isso e a gente não entende muito bem o que é. Né? O câncer é uma doença que envolve uma multiplicação desordenada, descontrolada de células em alguma parte do corpo, que pode ser a próstata, pode ser nas mulheres a mama, né? A gente passou agora em outubro na campanha do Outubro Rosa, né? Agora a gente está... E por que existem essas campanhas? Né? Porque são os dois cânceres mais comuns nas mulheres e nos homens. Por que é importante a gente se preocupar com câncer de próstata? Porque além dessa questão da mortalidade, né, dele causar muitas mortes, é um câncer absolutamente curável quando a gente diagnostica no início. Quando o médico tem condições de fazer um diagnóstico bem no início da doença, nós temos condições então de oferecer cura para o paciente com um tratamento menos agressivo, um tratamento menos complexo para o paciente. Uma estatística de alguns anos atrás, que aqui no Brasil mais ou menos era 1 a cada 6 homens tinham possibilidade de ter câncer de próstata. Isso segue nessa mesma estatística? A gente tem reduzido? Exato, segue. A expectativa de incidência em 2017, em torno de 65 mil casos novos, né, de câncer de próstata, sendo que desses cerca de 20% a gente vai ter de mortalidade, então é um número bem expressivo. A gente tem esses números mesmo, 1 a cada 6 homens, né, vai desenvolver câncer de próstata na população. Isso é hereditário? Sim, existem alguns fatores de risco, né? Existe o fator de risco idade, então quanto mais alta a idade, mais a chance da pessoa ter câncer de próstata. Por outro lado, quanto mais alta a idade, principalmente nos homens acima dos 80 anos, eles têm, muitas vezes, na maioria das vezes, acima dos 80 anos, uma apresentação da doença mais indolente. O que é isso? É uma doença que muitas vezes não vai trazer prejuízo para aquela pessoa. Existem até estudos de autópsias em homens ao redor dos 90 anos que viram que homens que morreram de outras causas, né? Morreram do coração ou por algum trauma, e viram que a grande maioria desses homens, quase 90%, já tinha câncer de próstata, tinha focos de câncer de próstata que nunca o incomodaram. Mas é diferente, evidentemente, num homem com 50, 60 anos. Né? Os outros fatores de risco são a história familiar, então filhos de pais que tiveram câncer de próstata têm uma chance mais alta de ter. Né? Nos Estados Unidos, os negros norte-americanos, os afrodescendentes, eles têm uma incidência maior, é um fator de risco nos Estados Unidos. Isso não foi bem reproduzido nos negros brasileiros, né? Então isso é um fator de risco mais voltado aos Estados Unidos. Tem alguma coisa a ver com alimentação? Isso. E um outro fator de risco que hoje surge em vários artigos é uma coisa chamada síndrome metabólica, que é uma característica de obesidade, acúmulo de gordura abdominal, elevação da pressão arterial. Esses fatores relacionados à síndrome metabólica, eles também são fator de risco, principalmente na nossa sociedade moderna. Em que hoje existe um alto consumo de carboidratos, por exemplo, né? As pessoas comem muito carboidrato e o carboidrato leva à deposição de gordura abdominal e leva a essa situação chamada síndrome metabólica, que acaba sendo um fator de risco também. Quais seriam os sintomas que a gente vê numa pessoa que está apresentando o caso de câncer de próstata? Assim? Tanto numa pessoa que está no início do câncer, uma pessoa que já está num estágio mais avançado, tem sintomas diferenciados? Como é que a gente vai detectando isso? Numa fase inicial, o câncer de próstata ele pode não apresentar sintoma nenhum. Por isso que é tão importante, naqueles homens que têm alguns fatores de risco, aqueles homens que conversam com o seu médico, existe uma indicação desse rastreamento, fazer os exames anualmente ou bianualmente, porque no início não há sintoma nenhum. Por outro lado, existe uma outra doença na próstata, que é chamada hiperplasia benigna da próstata, que é um crescimento da próstata e que pode comprimir a uretra. E esse tipo de situação, essa doença,
ela sim gera sintomas como jato de urina mais fraco, a sensação de tu, logo quando acabou de urinar, de não ter esvaziado bem a bexiga, de ter sobrado urina na bexiga, ou chegar no vaso sanitário e aí ter que esperar uns 10 segundos para sair a urina, Sim. levantar muitas vezes à noite para urinar. E esses são sintomas de hiperplasia de próstata, mas também pode ser de câncer de próstata naquele homem que não faz os exames de forma periódica, né? Numa fase mais adiantada, o paciente pode ter inclusive sintomas de retenção urinária, não conseguir urinar, ou mesmo de dor na região da coluna, ou dor eventualmente nas pernas, porque daí é uma situação mais avançada, a gente chama câncer de próstata metastático. É quando ele saiu da próstata e ele foi para os ossos, e aí já se torna uma doença mais avançada, com outro tipo de tratamento. É importante a gente lembrar que a gente seja muito jovem, alguma coisa assim, os nossos pais às vezes estão nesse momento de buscar ajuda, não buscam, a gente não pode deixar chegar. Isso é muito importante, Marcos, porque tem muita gente jovem, né, nos assistindo, né, muita gurizada, assim, que evidentemente não está em idade ainda para fazer exames de próstata. Mas não pode ignorar, né? Não pode ignorar, tem que absorver essa informação e sempre tem o pai ou um tio ou avô, né, que a gente pode transmitir informação. É muito importante, já foi pior aqui no Sul, mas aquela questão assim da masculinidade, de ter receio em relação ao exame de toque, porque vai perder alguma masculinidade, o que é uma grande bobagem, né, porque na realidade as mulheres também fazem o seu exame, Sim. Os homens fazem. O exame de toque é um exame que dura menos de 15 segundos, né? É feito não é por 15 segundos que a gente vai perder a masculinidade, com certeza. Não causa dor, entendeu? E é um exame muito importante, porque quando o homem faz só o exame de sangue, o PSA, cerca de 25% dos homens, então 1 para cada 4 que fazem só o exame de sangue, ele tem uma alteração no toque. Então se ele não faz o exame de toque, a gente perde 25% dos homens que poderiam ter algum problema. Né? É um exame rápido, indolor. Exato, sem dúvida. E ele é efetivo, então. É muito efetivo. Muito efetivo. Não tem uns porquês, né? A gente acaba não recomendando para o pai, ou quando a gente chegar no nosso estágio, fazer, porque evitar uma doença que hoje atingiu 1 em cada 6 Exatamente. É muito importante mesmo. Marcelo, como é que a gente consegue cuidar da nossa saúde? Principalmente a gente que é muito programador, pessoal que trabalha na internet, passa o dia inteiro sentado, sai do escritório, vai para casa sentar também, ficar no computador, Facebook, assim. Pessoal que ficar sentado muito tempo piora a situação, talvez não sei se pode agravar. Nosso estilo de vida que cada vez se torna mais sedentário. Quais são as dicas do doutor para a gente poder evitar ao máximo esses quadros? Não há uma fórmula mágica, não há uma receita de bolo para isso, né? Mas uma explicação que eu costumo dar em palestra, né? Se nós formos analisar, o ser humano está aqui na Terra há 2 milhões de anos, desde o tempo dos hominídeos. E durante a maior parte desse tempo, absoluta, durante pelo menos 1.950.000 anos, né? Nós tínhamos um estilo de vida caçador e coletor, nós éramos nômades, né? Então nós tínhamos uma atividade física intensa, tá? E alimentação escassa. Tá? Durante 1990, perto de 1.995.000 anos, né? 1.995.000 anos, o ser humano não tinha acesso a determinados alimentos que hoje fazem parte da base alimentar da sociedade moderna, né? Eu estou falando assim de trigo, arroz, então pão, né? Arroz, massa, pizza, doces, né? O açúcar então surgiu ontem, né? Sim. Então assim, respondendo a tua pergunta, isso a gente chama prevenção primária, né? Eu costumo dizer que existe um tripé da saúde que não mantém a nossa saúde, que suporta a nossa saúde. São conceitos de alimentação saudável que a gente tem que avaliar à luz dessa explicação que eu dei da evolução genética. Sim. A nossa genética está muito mais sintonizada com 1.995.000 anos do que com os últimos anos, os últimos séculos. Não dá tempo de evoluir tanto rápido. Exatamente, a genética está muito mais sintonizada com o homem nômade, ou seja, um homem com uma atividade física, comendo muito raízes, saladas, frutas e carnes, né? E menos carboidratos, né? Esse é o primeiro aspecto, né? Então esse tripé eu falo assim, é conceito de alimentação saudável, atividade física regular,
Não adianta o cara ser aquele maratonista do fim de semana, correr 10 km e não fazer mais nada durante a semana. O terceiro aspecto é lazer, hobby. Isso tem a ver com saúde mental. As pressões do dia a dia, da nossa profissão, da carreira, né, da relação familiar, relação interpessoal, elas trazem estresse. O estresse sempre vai estar associado à vida humana, né? Lá no passado, o ser humano, o estresse era fugir de um bicho, né, correndo. Hoje são os compromissos, é o horário, né? É a relação com os nossos familiares, né? Então o estresse está sempre presente, então a gente tem que ter um contraveneno para o estresse. E esse contraveneno é um lazer, é um hobby que a pessoa tem que cultivar como uma atividade paralela à atividade profissional. Mas então esse tripé, que é a alimentação, a atividade física regular e o lazer, o hobby, fazem parte de uma coisa que eu chamo de prevenção primária, que a gente conceitua como prevenção primária. Que é tudo aquilo que a pessoa faz, o indivíduo faz, longe do consultório médico. Nos outros 364 dias que ele não foi na consulta. Né? Porque quando a gente fala assim, fazer exames de próstata, a mulher fazer exames de mama, né? A gente fazer consultas com o médico, isso a gente chama prevenção secundária. Isso não vai evitar que a pessoa tenha uma doença. Isso só vai pegar no início. E isso é importante, se chama diagnóstico precoce. A gente consegue curar as pessoas, né? E oferecer um tratamento menos agressivo. Mas o ideal é não ter doença. E aí entra a prevenção primária, que é tudo isso que a gente faz na nossa vida, no dia a dia. Né? Perfeito. E como é que hoje o próprio doutor, assim, o que tu faz na tua vida, como é que é a tua vida, assim, para ter uma saúde, quais são os hábitos que um homem deve ter para poder evitar essa gama de problemas que podem vir aí pelo fator de idade, o fator hereditário, de consumo, da cultura. À luz dessa explicação que eu dei desse tripé, né? Tu perguntou sobre a minha vida, né? O que a gente tenta fazer no dia a dia, assim, primeiro é controlar o consumo de carboidratos. Do ponto de vista de intervenção na nossa alimentação, o que a gente melhor pode fazer por ela é reduzir o consumo de carboidratos. Então reduzir o consumo de pão, massa, pizza, doces, arroz, né? Aí quem está nos assistindo vai dizer assim, pô, mas isso aí é o que tem de melhor, né? É o que nos traz prazer instantâneo, né? Mas são alimentos muito novos nesse contexto de evolução genética, né? São alimentos em geral processados, são alimentos industrializados, que não trazem nenhuma contribuição nutricional, assim, no sentido de sais minerais, vitaminas, proteínas. Eles só são prazer, eles trazem prazer. A essência do carboidrato é prazer. Por isso que muitas pessoas utilizam o carboidrato como modulador emocional. Ou seja, tu teve um dia ruim, tu se estressou, tu tá mal, tu chega de noite em casa, tem aquele sentimento de merecimento, né? Hoje eu mereço comer uma pizza, né? Hoje eu não vou cuidar de alimentação, hoje eu mereço. Geralmente é carboidrato, né? A pessoa, em geral, não vai dizer assim, mereço um saladão. Não tem isso aí, não. Só tem aqueles grãozinhos de pão meio assim. Isso, exatamente, né? Então, assim, essa questão da alimentação, a principal intervenção é reduzir, não estou dizendo cortar, mas reduzir, procurar se informar melhor sobre isso. Né? Exatamente, né? Procurar comer mais como nossos antepassados comiam, né? Em relação à atividade física, eu faço 3 vezes por semana, né? Atividade, musculação, corrida funcional. Procuro tentar manter isso, às vezes é difícil, né? Isso que é o mais difícil do homem moderno, assim, na nossa sociedade, é achar uma brecha na tua agenda e manter de forma disciplinada essa atividade física, né? E eu tenho uma banda, assim, eu toco, né? Então isso aí eu exerço essa parte que eu te falei também do lazer, do hobby, é uma coisa que é bem importante. Se deixar o nome da banda aí, o pessoal já vai bombar. A banda Nafta. Quanto tempo mais ou menos dura o pós? O paciente fica no hospital em torno de 4 dias, né? Ele fica com uma sonda mais em torno de uma semana, né? Ele tem alguns cuidados assim, a evitar durante um mês. Ele não pode caminhadas muito longas e não pode atividade física durante 2 meses. Né? Existem alguns cuidados. Assim. Total vale a pena. Um problema de vida. É importante. É importante. Doutor, te agradeço. Tá certo. Queria convidar todo mundo que está perto da região de Porto Alegre, pelo menos, a vir conhecer o consultório do doutor. Posso dar um recado final, Marcos? Por favor. Eu sei que a tua população é muito jovem, né? E eu queria dar um recado especial para essa população de gurizada abaixo de 30 anos, né? 2 pontos importantes, assim. Primeiro ponto, existe um outro câncer que é nessa faixa etária que ele ocorre, que é o câncer de testículo, que ele acontece dos 15 aos 35 anos.
O câncer de testículo, ele se manifesta inicialmente como um caroço no testículo, no ovo, né, no testículo. Uma bola sem dor, só um caroço assim. E muitas vezes o diagnóstico é tardio, porque o jovem, o cara está na correria, ele não dá bola para aquilo, ele acha que é um cisto, alguma coisa. Então sempre quando a gente detecta um caroço no testículo, a gente tem que procurar um médico e fazer uma avaliação, certo? Isso é o primeiro recado. Câncer de testículo, ele existe, e ele existe na faixa etária jovem, né? E o segundo recado final é em termos de prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, né? Hoje a gente vive um pico na incidência novamente das doenças sexualmente transmissíveis, inclusive com sífilis, gonorreia, que eram doenças que estavam quase que erradicadas, né? E voltaram com muita força, né? Eu tenho 43 anos, eu sou de uma geração, no início dos anos 90, né? Que morreram algumas pessoas com AIDS, no tempo que não existia um tratamento adequado. Pessoas famosas, como o Cazuza, o Renato Russo, do Legião Urbana. Então aquilo atingiu a nossa geração, existiam campanhas na televisão, então a gente sempre se preocupou muito com isso. Mas a geração mais nova, a gente vê que existe uma preocupação menor em relação... Eu estou falando do uso do preservativo, né? Que a gente sabe que assim, é mais chato tal, na relação, mas ele é muito importante na prevenção dessas doenças, né, que são doenças que podem levar à infertilidade, pode levar a consequências até no sistema nervoso central, né, como a sífilis, né? A própria HIV, ele pode trazer consequências mais sérias para a pessoa, né? Então o uso do preservativo, principalmente em relações ocasionais, né, esporádicas, né, o cara que está solteiro, tem várias parceiras, ele deve ser encorajado e recomendado, porque realmente ele previne muitas doenças, né? Então eu gostaria de agradecer novamente o convite de vocês, foi um prazer. Estou à disposição para qualquer esclarecimento. Muito obrigado, meu Marcos. Obrigado, Marcelo. Pessoal, até a próxima. Obrigadão, viu?